Oi, Fátima, muito Não, tá bom. obrigada por você estar aqui, viu, mais Aham, uma vez com a gente, nesse tema que é tão contundente, sim. tão difícil de ser reconhecido, né, Uhum, enquanto é verdade, próximo da gente, nas nossas famílias, né, em amigos, em conhecidos, como é difícil reconhecer, como nós ignoramos, na realidade, como ajudar, como nós precisamos de informações, cada vez mais de informações. A gente vem desde quarta-feira falando sobre isso, como o índice de suicídio, né, vem aumentando no decorrer dessa década. uhum, É algo alarmante quando se trata de jovens, de adultos e de pessoas idosas também, aumentou bastante, né, agora nesse último período. uhum. Agradeço imensamente você poder compartilhar aqui com a gente, nessa tardezinha de sábado, esse conhecimento imenso que você tem. Tá bom. Eu gostaria muito que nós estamos hoje sendo, eu estou vendo que a gente está sendo assistido por pessoas que talvez não conheçam você. Sim, E eu gostaria muito que você pudesse se apresentar, Fátima, para as pessoas. Vamos? ok. Tá bom, então. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Fátima Vasconcelos, eu sou psiquiatra, eu sou professora do curso de pós-graduação da PUC, eu sou professora de um curso de graduação em medicina, porque eu acho muito importante ensinar médicos que estão começando na carreira e que não vão fazer psiquiatria a trabalhar e a terem conhecimentos da área da psiquiatria, né? E a gente viu nessa pandemia, quer dizer, e a gente está vendo também em cima desse tema que nós estamos discutindo hoje, que é a questão do suicídio, como a psiquiatria é importante e como os conhecimentos da psiquiatria são importantes para as pessoas em geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, quando a gente fala de suicídio, primeiro, suicídio é uma emergência médica. Por que suicídio é uma emergência médica? Porque uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela vai a um pronto-socorro. E eu vi vocês comentando que, às vezes, as pessoas não são bem tratadas no pronto-socorro. É verdade. Muitas pessoas não entendem que aquela pessoa esteja num sofrimento imenso e reclama, né, que diante de um plantão cheio de acontecimentos, alguém tenta suicídio. Na verdade, é muito importante, é fundamental que a gente lembre aqui que o suicídio, a tentativa de suicídio é basicamente um ato de desespero. E mais ainda, o principal fator de risco para alguém cometer suicídio é ter tentado antes. Nós temos várias estatísticas, vários estudos que mostram que uma pessoa que tenta suicídio, ela não morre, mas ela vai tentar novamente e vai tentar mais uma vez até que finalmente tem êxito letal. Então, na verdade, é fundamental que a gente entenda e que a gente atue, né? Um dos pedidos que tinha era assim, como a gente atuar diante de um suicídio, né? De uma tentativa de suicídio. Então, a primeira coisa é que essa pessoa precisa ser bem avaliada. Precisa ser bem avaliada pelo clínico, para avaliar as condições clínicas da paciente, mas precisa ser avaliada também por um psiquiatra. Não há dúvida que ela precisa de atendimento psicológico, mas ela inicialmente precisa de um atendimento psiquiátrico. Por quê? O que é que nós sabemos? O que é que leva uma pessoa a uma tentativa de suicídio? Primeira causa de tentativa de suicídio e do risco de suicídio é ter transtorno de humor bipolar, quer dizer, tanto a fase maníaca, tanto a fase depressiva quanto a fase maníaca. A segunda causa de morte e de tentativa de suicídio são pessoas que têm histórico de uso de substâncias psicoativas, álcool e outras substâncias. O que a gente sabe? Pessoas bipolares tendem a abusar do álcool, e o álcool termina funcionando, então você tem dois fatores agravantes que podem levar uma pessoa a cometer suicídio, né? Ainda a gente tem, porque tradicionalmente a gente pensa que é o paciente psiquiátrico, o esquizofrênico, que vai tentar suicídio. Pode ser também, é a terceira causa
de terceiro quadro psiquiátrico importante nisso. Um outro é o transtorno de ansiedade, então também pessoas com transtorno de pânico, pessoas com outros quadros assim, podem ser levadas a pacientes, para quem trabalha no consultório com pacientes borderline, a gente tem um risco muito grande. Pacientes borderline, pacientes com transtorno de personalidade, mais especificamente mulheres com transtorno de personalidade borderline, têm um risco grande de cometer suicídio, né? E uma outra coisa que é fundamental, quem for psicólogo, quem tiver interessado em acompanhar mais e meio que prevenir ou perceber algumas alterações, é que o principal fator de risco para a tentativa de suicídio, além do sofrimento, da doença, então ninguém tenta suicídio porque acha engraçado, porque está cansado, não é isso não, porque a pessoa está desesperada e não vê outra saída senão essa. Então, essa pessoa pode tentar suicídio, né? Então, é fundamental que a gente entenda, quando a gente está atendendo um paciente no consultório, quer dizer, qual é o risco que esse paciente tem. Mas vamos lá, esse paciente já não está no consultório da gente, esse paciente já deu entrada num pronto-socorro com uma tentativa de suicídio. Eu tenho que fazer dentro do pronto-socorro, primeira coisa que eu tenho que fazer é quando esse paciente entra na sala, eu vou procurar limpar o ambiente da sala, porque uma sala de hospital de pronto-socorro tem ferramentas, tem equipamentos, tem um monte de coisa que o paciente que está lá e está nesse desespero pode pegar e pode se machucar, pode se cortar, pode fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho que pegar e colocar esse paciente num ambiente seguro, né? E eu tenho que fazer uma avaliação, aí sim, essa avaliação é do psiquiatra, para saber o risco real dessa pessoa e o que nós vamos recomendar, né? Vamos recomendar, por exemplo, existem pacientes que têm histórico de suicídio grave, e então esses a gente pode recomendar a internação no hospital psiquiátrico. Alguns pacientes a gente pode recomendar ir para casa e a gente orienta a família a ficar cuidando do paciente, mas é cuidando mesmo, não dá para relaxar, não dá para descansar. Pergunta, a primeira coisa que a gente tem que perguntar como médico e como profissional que está lidando com o paciente, é saber aonde que esse paciente mora. Mora num apartamento térreo, mora no primeiro andar, segundo andar, sim, mas hoje em dia os prédios são cada vez mais altos, então a gente vai ver, é um paciente que mora num 10º andar, num 20º andar, então são pacientes que têm condições de cometer o suicídio porque tem a facilidade, né, da janela e que as pessoas não levam a sério. Num primeiro momento, a pessoa pensa naquilo, mas talvez não se dê conta da gravidade daquela situação. Então, é muito importante que a gente explique, inclusive, para essas famílias. Então, por exemplo, a gente, numa situação dessa, a pessoa não vai ficar internada, mas ela vai para casa. Então, a gente tem que orientar a família, orientar quem está com ela, ou até indicar um grupo de auxiliares psiquiátricos, de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, que possam cuidar dessa pessoa, mas cuidar, e mais ainda, não é a pessoa vai dormir com o paciente, não é, o paciente dorme. A pessoa que a gente contrata para cuidar de uma pessoa com risco de suicídio e que tentou suicídio, essa pessoa tem que ser uma pessoa treinada para ficar acordada à noite. Então, o paciente pode dormir, e a gente precisa que ele durma, tá? Para ajudá-lo a se recuperar. Mas a gente não pode, mas não a pessoa, o cuidador que está ali, ou o familiar que está ali cuidando dele. A outra coisa é olhar, né? Quer dizer, por exemplo, aonde que essa pessoa está e, preferentemente, colocar num lugar seguro. Bom, isso, o que é importante é de dizer que uma tentativa de suicídio é grave, e depois que a pessoa tenta, pode tentar novamente, então a gente tem que avaliar e tem que garantir a segurança desse paciente, né? Fátima. Oi? Fátima. Oi? Sou eu.
Sou eu. A gente estava falando com o Carlos Aragão, inclusive, sobre esse mito, Fátima, que as pessoas propagam de que quem tenta suicídio não vai se suicidar. Sim. Não, isso é fato, é dado Sim. científico. Nós aprendemos nessa pandemia, Fátima, e isso é muito importante para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que a gente tem que prestar atenção nos dados científicos, a gente tem que prestar atenção nos dados da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que prestar atenção, né, nos dados das secretarias de saúde, quer dizer, e eles mostram claramente, então, só para vocês terem ideia, o Brasil é o 8º país do mundo em suicídios cometidos por ano. 8º. O que é assustador também, e é fundamental que nós, profissionais de saúde, estejamos atentos, é que o suicídio era até então, até uns 20 anos atrás, 15, 20, era alguma coisa que era cometida por idosos, eram idosos que se matavam. Sim. Hoje, a cada vez a gente vê que são jovens, e que essa prevalência está aumentando, não é? Então, é muito importante as pessoas saberem que o principal fator de risco para alguém cometer suicídio é ter tentado antes. Não morrer, muitas vezes, tem a ver, eu vou até explicar, foi ótimo que você falou, que eu vou explicar. Por exemplo, para cada homem que tenta suicídio, ele morre. Para cada mulher que tenta, quer dizer, e cada 3 mulheres que tentam suicídio, uma morre. Não é que a mulher não seja séria e não queira morrer, não é nada disso. O problema é o seguinte, tradicionalmente, o homem tenta suicídio com arma de fogo, com enforcamento, com se jogar num prédio, e mulheres, tradicionalmente, tentam suicídio com medicamentos e com venenos. O que acontece? Que ainda bem que as pessoas não sabem disso, mas aqui, para quem é da área, a gente tem que dizer, o número de suicídios diminuiu porque simplesmente os medicamentos de hoje têm muito pouca interação medicamentosa. Então, quem tomava, por exemplo, os tricíclicos antigamente, tinha um risco muito grande de morrer por problemas cardíacos. E hoje em dia, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos que a gente usa, eles não têm esse potencial de causar problemas cardíacos, tá? Outra coisa também, nos últimos anos, o que aconteceu? Até porque o número de suicídios era muito grande, com venenos, o Ministério da Agricultura, houve toda uma legislação exigindo que os venenos tivessem uma concentração mais baixa. Então, não, e ainda bem que as pessoas não sabem que a concentração do veneno, quando ele vai lá e compra veneno de rato ou que outro veneno que ele vai comprar, que tem uma concentração menor. Então, mas na verdade, então, assim, o fundamental é saber, atenção, uma pessoa que cometeu suicídio, então, qual é a grande coisa para ser feita? É manter esses pacientes em tratamento. Então, por exemplo, essa paciente que tentou suicídio, este paciente homem que tentou suicídio, ele precisa de atendimento psiquiátrico e psicoterápico. Ele pode tranquilamente e deve continuar o seu tratamento psicoterápico, mas ele tem que ter um atendimento médico para avaliar, porque a depressão é uma doença recorrente, tá? Então, uma pessoa que tem um quadro depressivo, ela certamente vai ter outro. É muito raro alguém ter só um quadro depressivo na vida. Existe, mas não é o mais comum. Então, o mais frequente teve um quadro de depressão, depois 50% das pessoas vão ter... não, nem é 50%, até me compliquei agora. Mas a maioria dessas pessoas vão ter um outro quadro depressivo. E quanto mais... A partir do segundo quadro depressivo que essa pessoa tem, o risco dela ter é muito grande. Então, lá para as tantas, ela tem um risco de 70% de ter um quadro depressivo, na terceira e na quarta crise depressiva. Então, é uma pessoa que tem um risco muito grande e está desesperada. Então, mesmo porque ela não suporta, as pessoas não suportam esse sofrimento interno, né? Elas não suportam. É desesperador.
Na verdade, quem teve uma depressão na vida sabe como é doloroso. Quer dizer, a pessoa tem tudo, mas ela acha que não tem mais nada. Mais grave ainda, além das questões do humor, de como a pessoa se vê na vida, se acha culpada de muitas coisas, e mais, ela acha que nada na vida tem mais prazer e nada vai funcionar para ela. Mais ainda, essa pessoa se acha culpada de tudo de ruim que aconteceu na família, quando ela não tem absolutamente nenhuma culpa, mas essa pessoa fica ruminando, o pensamento fica voltando, 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 e é um desespero enorme que acontece. Então, gente, é um desespero enorme que essas pessoas sentem e que muitas vezes elas às vezes pensam em se matar para aliviar o outro. Tem um filme muito, muito bom, excelente, quem for da área deve assistir, um filme chamado As Horas. É um filme sobre a 4 mulheres que são bipolares, mas o filme começa com, e vale a pena ver desde esse momento, com o suicídio da Virginia Woolf, quando ela mostra e ela faz uma carta se despedindo do marido, dizendo, olha, nós fomos muito felizes, mas eu não aguento mais. O sofrimento não me deixa mais viver. Então, vejam esse vídeo, não precisa nem, se não quiserem ver o filme todo, não tem problema, mas vejam pelo menos esse trechinho, que é logo o início, antes, inclusive, dos créditos. É muito importante para mostrar como realmente essas pessoas sofrem, inclusive porque ela se mata se afogando no rio. Então, também, veja bem, é um suicídio que, tipicamente, você não tem como sobreviver. Tá? Então, bom, então tem isso, né, que é muito importante. Então, a gente tem que avaliar, né, quer dizer, essa pessoa, quais as condições de vida. Então, por exemplo, quem é que tem muito risco de suicídio? O homem. E qual é esse homem que tem maior risco de suicídio? É um homem com uma certa idade, viúvo, solteiro. Se foi casado e foi bem casado, tem um risco maior ainda, porque o homem bem casado, quando a esposa morre, eles ficam desesperados, porque eles montaram toda a vida em função de ser casal e sozinhos eles são ninguém, né? Mulheres, em geral, tem uma habilidade maior, quer dizer, a gente pelo menos envelhece melhor nesse sentido, porque a gente cria grupos de amigas. Eu tenho várias clientes que, de repente, têm idade e que lá para as tantas elas viajam e vão se divertir. Grande maioria nem quer casar mais, não, mas elas querem viajar, viajam com as amigas, se divertem muito, não estão viajando agora por causa da pandemia, mas estão esperando o fim da pandemia, agora que já está descolando, já estão começando a fazer isso, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que de novo, vou pegar e enfatizar isso que você falou, que é a importância de saber que isso é sofrimento, isso é doença, gente. É preciso olhar, o psiquiatra vai lá, que aí é o psiquiatra mesmo que vai identificar que a pessoa tem depressão, e geralmente na depressão é no quadro depressivo, do quadro depressivo, como foi o da Virginia Woolf, como é da maioria das pessoas que cometem suicídio, tá? É sempre num ato de depressão. Por exemplo, uma outra pessoa muito famosa que também cometeu suicídio foi Ernest Hemingway, um escritor americano, brilhante, um cara incrível, super rico, rico no sentido pessoalmente, uma pessoa rica, né? Financeiramente ele nem era, porque não era o interesse maior dele. O interesse dele era produzir e beber, e ele bebia muito, e ele deu um tiro de espingarda e se matou num ato de desespero também. Então, definitivamente, não pensem que é um ato é para chamar atenção. Não é. Mais ainda, se vocês tiverem pacientes no consultório que começam a falar de tentativa de morte ou de alguma coisa assim, algumas vezes, como é que a gente pode adivinhar no consultório se o paciente que a gente está tratando tem risco de suicídio ou não? Quando a paciente que passou uns tempos sem ir, chega e diz, doutor, eu vim hoje, porque eu estava sem vir, mas aí eu vim hoje porque eu queria muito me despedir da senhora. Eu gosto muito da senhora, a senhora me ajudou muito,
E aí vem com essa história, mas assim, e aí lá para as tantas solta, não, eu já resolvi tudo, já fiz testamento, já a minha família. Quer dizer, a pessoa não vai dizer tão concatenado e tão juntinho assim, mas ela dá várias pistas de que está pensando em acabar com a vida. E homens também. Então, na verdade, nesse caso, uma das coisas que a gente pode acontecer é assim, não confiem que a pessoa que está com risco de suicídio, que você acha que vai se matar, você deixa ela ir para casa sozinha, não. Preferentemente, você pega o telefone, liga para alguém da família e pede, olha, eu estou achando que a dona fulana não está bem, acho mais, por favor, alguém pode vir buscá-la aqui no consultório? Então, realmente é uma forma de proteger, e aí você vai avaliar com esse familiar como é que essa pessoa está em casa e se tem risco. Ou seja, o que é fundamental, gente, é que a gente reconheça que existe um risco, tá? O grande problema é achar que qualquer um pode resolver. Quando a gente fala, então, que é uma emergência médica, é porque isso é uma doença. E quem reconhece doença é o psiquiatra, nesse caso. Nem é o clínico geral, nem é o neurologista, tá? Mas é exatamente o psiquiatra. Então, eu vou checar, né, para que esse paciente, eu vou ver o seguinte, por exemplo, quando eu vou voltando a falar sobre os homens, por que tem mais risco? Porque uma das formas dos homens se matar é com armas. Então, o principal fator de risco para alguém também cometer suicídio é ter armas em casa. Então, ter arma em casa vai dar tragédia. Ou alguém vai se matar, ou uma criança pode pegar, e como a gente viu, acho que foi em Goiás, sei lá onde foi, que uma criança pegou a arma do pai, do tio, sei lá de quem, atirou e matou uma outra criança. Então, é fundamental que quem tem arma em casa, que guarde bem, até por uma coisa prática. Eu digo porque é o seguinte, a maioria de nós somos bom caráter. Para matar alguém, não é qualquer um que mata. A pessoa precisa ter um instinto criminoso, que a maioria de nós, a gente pode até dizer, vou te matar, mas não tem a menor possibilidade de fazer isso. Porque matar é um ato extremo que só pessoas do mal, pessoas que têm uma carga de maldade e também uma impulsividade grande vão cometer. E se tiverem a facilidade de uma arma, né? Muito bem, então eu vou procurar, né? Quer dizer, aí essa pessoa eu vou procurar saber se tem arma, se tem frasco de pílulas e quais são as pílulas, eu vou ver se tem cinto, se tem corda, se tem cabos, porque pessoas que moram no interior ou em fazenda, muitos se matam por enforcamento. Então, aí eles têm bastante, né? Faixas e até ataduras de compressão ou de crepom, não é? Então, eu vou ver com essa pessoa, eu estou até usando uma cola para poder não tive que fazer isso. Então, eu vou ver, quer dizer, como é que é o estado atual, e eu vou perguntar, né? Eu estou diante de uma pessoa, aí eu pergunto, tentou alguma vez antes? Não, não tentou. Então, já é um pouco mais leve, mas não acaba o risco, tá? Então, eu vou ver, vou perguntar, aí sim, vou fazer uma boa anamnese para saber, tem alguma doença psiquiátrica? Teve história de depressão? Vários quadros depressivos? A depressão está piorando? Quais são as condições, por exemplo, que do mesmo jeito que tem fatores de risco, como eu falei, armas e cordas e tudo, existem fatores de proteção. Ter criança em casa, ter uma religião, ter uma esposa ou um marido, quer dizer, ter alguém que se importa, né? Está em tratamento, está usando medicamentos, né? Quer dizer, agora, mas precisa, quer dizer, nem sempre o medicamento está funcionando, então você tem que dar alguma ajuda. Uma outra coisa... Oi? Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho bastante pertinente. Assim, nós estamos falando do paciente no consultório. Sim. A pessoa em casa, a que convive com esse paciente, sim. Quando é que a gente entende? Está na hora do psiquiatra, está na hora de pegar pela mão, temos que sair do processo da escuta, do acolhimento. Quando é que a gente entende que aquilo não está mais suficiente? Nós mesmos estamos pondo em risco, né, ao invés de estarmos acolhendo, estamos pondo em risco
de fato, a vida daquela pessoa. Ô, Fátima, olha só, a primeira coisa é o seguinte, o que é essencial, se eu tenho uma pessoa que está muito deprimida, que eu acho que tem risco de suicídio, que ela está falando em morrer, que ela já começa com umas conversas dizendo, olha, eu quero deixar isso para não sei quem, quer dizer, ela dá pistas. Então, o que é que eu faço? Eu digo, olha, eu vou marcar um psiquiatra, eu vou lhe levar. Pode até dizer um médico, eu vou lhe levar para o médico, mas marque e leve a pessoa. Porque o que acontece? Infelizmente, as pessoas acham que são mágicas, que dizem para alguém, vá para o médico, a pessoa vai. E elas vão. A pessoa está tão desesperada que, se você não for com ela, mais ainda, você vai e diz, olha, eu vou falar, depois eu saio, e se for preciso, se conseguir, se a coisa, né, ficar mais clara no consultório, você não sai, conta toda a história, mas aí vai dizer, olha, eu gosto muito de você, quero lhe ajudar. Então, leve a pessoa, tá? Porque, assim, uma pessoa, para ir para o médico, ela tem que estar muito bem. Não é certamente essa pessoa, né? Então, é um reconhecimento do próprio limite daquele que assiste. Sim. Eu acho que nós precisamos fazer um reconhecimento de qual é o nosso limite. Não, e que o nosso amor não é suficiente. Isso, do limite. Entendeu? Isso. Não é pelo nosso amor, é pelo sofrimento do outro, é pela doença do outro. Porque não é também que o outro não goste da gente. Ele gosta, mas naquela hora ele não tem mais, ele perdeu a capacidade de gostar. De gostar. Tá? Então, outra coisa, e pessoas que estão passando por crises muito grandes, falência financeira, perda de emprego, morte de cônjuge, rompimento de relacionamento, algumas pessoas, humilhação e vergonha, abuso de substâncias. Uma outra coisa importante, pessoas que têm doença crônica, mas um câncer ou uma outra doença grave, mas que cursa com muito sofrimento. Porque muitas doenças crônicas, hoje tem tratamento, a medicina evoluiu, a gente tem tratamento para várias condições. Mas uma pessoa que tem uma doença que cursa com sofrimento, essa pessoa tem um risco maior, né, de cometer suicídio, tá? Sobretudo se ela tem uma história de família, de pessoas que tiveram aquela doença, e câncer é uma doença que acontece em famílias, e que tiveram muito sofrimento. Então, ela vai se imaginar aquele sofrimento todo, e então ela não vai querer e pode cometer o suicídio, né? Uma pessoa também que esteja em problemas legais, né? Então, se essa pessoa está com esse risco todo, então, voltando rapidamente, aí precisa dessa internação, né? Mas aí vamos, eu não sei se qualquer coisa vocês me perguntam, eu volto para essa questão dos riscos, mas vou falar também de outras coisas, né? Que são os fatores de apoio. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente fala dos fatores não são absolutos, mas ajudam. São a família, amigos e outros, especialmente esse familiar ou esse amigo que leva a pessoa no médico, que diz, olha, você não está bem, eu estou preocupado com você, eu gosto de você, eu vou com você para o médico. Não precisa, eu vou, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o que você faria por mim. Não faria, não, mas aí a gente diz que faria. Não importa, nessa hora não a gente faz não naquele medida momento. piedosa, né? Bom, a outra coisa é o seguinte, a gente vai ver quais são os cuidados que esse paciente está tendo, se ele tem motivo para viver. Então, a gente tem que olhar, porque mesmo uma pessoa que está muito deprimida, você olha para ela e ela tem motivos para viver. Ela tem uma filha que está grávida, que daqui a pouco vai ter um neto, e que ela adora aquela filha, e tudo que ela sonha com aquele neto. Então, a gente vai ver também se essa pessoa, mesmo estando tão mal, se ela tem algum motivo para viver, né? O que eu já falei para vocês, uma outra coisa que é muito importante, mas agora eu vou aprofundar mais, ter uma religião, porque a religião dá um conforto. Não é a minha religião, não é a sua religião, é a religião que ele achar importante. Eu acho importante a gente dar significado a isso, Fátima, porque muitas vezes as pessoas dizem que querer morrer é falta de Deus. A gente não está falando isso, a gente está falando de uma fé. Que motiva, uma fé que motiva. E o sentimento de pertencimento, do mesmo jeito que a gente precisa pertencer a uma família, a gente precisa pertencer
a um grupo, se sentir envolvido, quer dizer, né, ter ideias em comum. Então, crenças culturais e religiosas são importantes, e a crença de que se conectar e aprender com os outros são sinais de força. Quer dizer, tem algumas pessoas que são muito ranzinzas e muito fechadas, e que elas não admitem pedir ajuda, não admitem receber ajuda, mas mesmo assim a gente tenta, né? Porque a repetição, quer dizer, a insistência, tem aquela história que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso funciona, né? Então, a outra coisa é isso, quer dizer, se de repente eu vou procurar esses, quer dizer, vou olhar se tem esses fatores de apoio, né? Um motivo de viver, esse sistema um sistema de apoio da família, né? Quer dizer, da família e da comunidade. Então, pronto. Então, vamos lá. E algumas coisas importantes, né? Então, o que são os principais fatores de risco? Primeiro, é o fato de ter um transtorno mental. Vou repetir, né? Estou repetindo. A outra coisa é história pessoal. Uma tentativa prévia é o principal fator de risco, tá? Uma pessoa que tentou o suicídio tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Olha só. Então, se você sabe que aquele seu paciente já tentou suicídio, tem que prestar atenção. 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente. A outra coisa são os fatores estressores, que são separação, manifestação da ideia suicida, né? Desespero, desesperança, desamparo, e expressões do tipo: eu desejaria não ter nascido. Caso não nos encontremos de novo, aí já dá uma pista, né? E eu preferia estar morto. São sinais de alerta, né? Então, os eventos são separação conjugal, migração. A gente vê esse povo que migra da Venezuela ou esses refugiados, é um sofrimento enorme que eles lidam de perder as raízes, deixar a família, deixar tudo. Isso é um fator de risco. Prejuízo econômico social, falência, perda de emprego, também associados a pensamentos suicidas. Organizar detalhes e fazer despedidas, né? Eu vou citar alguns itens, e aí eu paro para a gente conversar, que aí eu acho que o importante é colocar. Então, a outra coisa é o seguinte, então, a pessoa manda mensagem de despedida, bilhetes ou recados em mídias sociais. Aliás, eu acho que o Facebook, eu não tenho certeza, eu não vou, mas um desses... Todos eles, o Facebook e o Instagram, tem um algoritmo que isso. Perfeito. Isso realmente é uma coisa que ajuda muito, né? Então, baseado nisso, quer dizer, a pessoa começa a botar despedida do Facebook. Poxa, aí o próprio programa, né, tem um algoritmo para detectar. Então, outra coisa comum, assim, ligar para parentes dizendo adeus como se não fosse vê-los. A outra coisa é acesso aos meios. Arma de fogo, locais elevados, medicação em grande quantidade, que aumenta a possibilidade do paciente usar. Uma outra coisa que é muito grave, aí é uma coisa mais para a gente que é da área, que é prestar atenção, pacientes muito impulsivos. Então, paciente borderline, pacientes bipolares, são pacientes com alta carga de impulsividade. Então, esses pacientes têm um risco muito maior de cometer suicídio. Eventos adversos na infância e na adolescência, o fato de ter sofrido abuso, isso leva a um estresse precoce e uma fragilidade egóica maior, que pode facilitar uma tentativa de suicídio. A outra coisa são motivos aparentes ou ocultos. Algumas pessoas consideram a morte um meio de sair de uma situação difícil, acabar com a dor, encontrar descanso, um final mais rápido. Então, esses comentários deixam a gente em sinal de alerta. A presença de outras doenças, que eu já falei, né? Quer dizer, principalmente neoplasias em fase terminal, especialmente, além de ser na fase terminal, ainda cursa com dor. Tá? Então, são basicamente esses fatores
E aí eu posso continuar, mas eu acho que dá para a gente já começar a conversar, já tem base, vocês já tinham começado a conversa antes e já tem essa base para a gente conversar, né, sobre como agir nessa situação. Então, o papel do psiquiatra e o papel do psicólogo é fundamental, porque são as áreas e tem que trabalhar juntos, né? Quer dizer, na verdade, essa parceria que vai ajudar o paciente também junto com a família. Nesse caso, acaba-se essa história, você não vai mais, não existe mais essa de não falar com a família do que o paciente está falando. Você vai informar o paciente e vai dizer, olha, eu estou preocupada com você ou com o senhor, sei lá, e, de repente, a gente vai precisar chamar a sua família, é por aí. Então, vamos conversar, bora. Quando você estava falando sobre o desespero, né? Eu sempre converso com as pessoas, a título de orientação, que esse prefixo des, né, esse prefixo da palavra des, que vai caracterizar o não, né, uma negação, o não haver, no caso do que a gente está falando, ele cabe para a gente tentar identificar a desesperança, né, a sem esperança, né, o desespero, né, o desapego. Quando as pessoas vão se esvaziando, a desesperança, quando as pessoas vão se esvaziando, né? É o vão se empobrecendo, né? Exatamente. Perdendo tudo, elas começam a perder tudo. Quer dizer, é essa coisa que é super, quer dizer, desesperadora e pode levar alguém a cometer suicídio. Isso, é o desespero mesmo, ela não espera mais nada, ela não espera. Né? É importante que a gente tenha atenção quando a gente começa a falar muito, fulano está desesperado, está desapegando de tudo, está vivendo uma desesperança. O fulano ele está deixando de ser, né? O fulano está abrindo mão de tudo que é do contexto íntimo dele. Então, algo muito importante está acontecendo ali. Não precisa de muita ciência para a gente entender. A questão, né, Fátima, é que a gente vê nas relações próximas que tentam o suicídio, existe uma negação, né, da família, existe aquela velha história, a Patrícia Fontes estava falando isso, o Carlos Aragão também, as pessoas falam, deixa disso, nossa, você tem tudo, né? Fica bem, vai a falta de empatia. É a falta de empatia. Na verdade, assim, às vezes é a falta de empatia, algumas dessas pessoas têm relações muito frágeis, né? Não têm uma boa estrutura, não têm uma boa estrutura de família, e, de repente, elas não têm intimidade, quer dizer, às vezes eram pessoas também muito preocupadas com elas próprias, que não olhavam ninguém, né? E aí estão colhendo, muitas vezes, o que plantaram, né? Mas eu acho que o fundamental é levar a sério o que a pessoa está dizendo. Isso, nós temos falado aqui o tempo inteiro sobre isso, sobre esse sentimento de perda absoluta, de perda de significado, de solidão, né, desse esvaziamento da própria pessoa diante do mundo que é dela, que vai se linkar com as questões dos meios de comunicação, o como nós estamos esvaziando as nossas relações e esvaziando nosso significado dentro e diante da vida, como nós estamos nos transferindo para um personagem que nem sempre nos representa e como a gente fica perdido dentro disso, no meio disso. A gente tem repetido, é muito interessante, eu estava conversando, que é muito interessante como todos nós, sem nos falarmos, ninguém previamente sentou e quando, vamos falar assim, vamos falar disso, não. É o que realmente acontece, é essa solidão, esse esvaziamento, esse desespero, essa ausência de esperança que existe na pessoa que pensa, né, em romper com a vida, em romper esse laço amoroso com a vida. E, na verdade, tem vários fatores de risco, quer dizer, empobrecimento, a falta de capacidade de dar conta da família, quer dizer, a gente está vivendo tempos absolutamente terríveis, né? A gente está vendo claramente um aumento do suicídio, ainda a gente não tem, ainda não está muito claro, claro. O que está acontecendo. Agora, claramente, transtornos psiquiátricos, quer dizer, depressão, pânico, toque, vários transtornos, e muitos pacientes que estavam controlados, estavam bem,
reagudizaram e estão voltando para os consultórios, o que é ótimo, porque, na verdade, de novo, ter uma doença, o problema é assim, alguém que teve uma doença e que se recuperou dessa doença, ela tem resiliência, ela tem uma capacidade enorme, porque ela viu que ela melhorou. O problema, muitas vezes, é a pessoa que tem uma primeira depressão, quando nunca teve antes, por exemplo, quadros de transtorno de estresse pós-traumático, com pessoas que passaram por esse respirador, que era, pelo que descrevem, uma coisa absolutamente desesperadora. Então, de repente, a gente está vendo uma quantidade enorme de pessoas que, no pós-Covid, vai ter que fazer reabilitação para poder se recuperar cognitivamente, fisicamente, enfim, todas essas coisas. Eu não sei se você... Só vou terminar, só vou enfatizar uma outra coisa. A gente tem que lembrar, e esse número é importante, eu já disse antes, mas vou repetir, 13 mil pessoas cometeram suicídio no Brasil. E isso ainda é subnotificado. Certamente, no dia que a gente tiver melhores estatísticas, vai aparecer mais. Na verdade, assim, o governo até tem uma lei aí para ficar mais claro essa questão da notificação, mas ainda tem uma falha nessa notificação. Então, transtornos mentais são fator de risco para se matar, e mais, 13 mil pessoas se mataram no Brasil. E o Brasil é o 8º país do mundo em suicídios. E o Brasil tem índices de depressão elevados, semelhantes aos Estados Unidos, e transtorno de ansiedade, o Brasil tem índices, segundo dados da OMS, mais altos no mundo. O Brasil ganha em termos de transtorno de ansiedade. E esses são os fatores que podem levar alguém a cometer suicídio. Sim. Os dados são alarmantes e nós precisamos de ajuda. E precisamos ajudar. Esse movimento ele precisa ver, principalmente, de esclarecimento. Sim. A fonte de esclarecimento, eu acredito, particularmente eu acredito, seja a primeira fonte real de ajuda. Quando a gente consegue ter um mínimo de orientação sobre partimos de onde e fazemos o quê. Eu acho que entendo que essa seja a primeira fonte lúcida de ajuda mesmo a alguém que está em situação de risco. Sim. Pois é, um dos slogans que tinha da campanha era falar para evitar. Isso. Né? Então, isso também, quer dizer, não é você falar vai dar ideia, não é. Pelo contrário. Sim. Na verdade, assim, você vai falar e dependendo da reação do outro que a gente vai ver se a pessoa está com risco ou não. Sim, porque o não falar traz um peso de algo que a pessoa supostamente estaria vivendo. Nós vivemos um universo onde as pessoas são absurdamente críticas e onde elas precisam e querem se sentir pertencentes a algum núcleo, a algum lugar, pertencentes, se sentirem referência ou serem referendadas por alguma coisa. Então, quando algo externo diz a ela isso que você pensa, que você sente, não pode sequer ser dito, então, se é o que eu penso, se é o que eu sinto, e eu não posso dizer, então eu não sou suficientemente boa, não estou suficientemente capaz de pertencer a esse mundo. Eu preciso silenciar a história da cadeirinha, né? Eu vou para a cadeirinha do pensamento e vou ficar quietinha, porque eu não posso falar. E eu entendo que a gente precisa dizer para as pessoas que não só elas podem falar, como elas devem. Elejam pessoas com o mínimo de empatia, com o mínimo de proximidade, com o mínimo de afeto na relação, nas relações, para que você possa dizer, eu não estou bem, realmente eu não estou bem. Eu não aguento mais. Porque nem adianta, eu acho que é isso, quando a gente ouvir alguém dizendo eu não estou bem, é você realmente perceber que a pessoa está pedindo ajuda. Sim. E que você precisa explorar mais isso. Quer dizer, até um ato de bom senso e né? Quer dizer, eu vou procurar me informar eu não sei nem é generosidade, mas é um ato humano. Sim. De demonstrar interesse por aquela pessoa. De demonstrar amor, né, Fátima? De demonstrar amor. Sim. Amor. O amor que não é uma troca, é o amor legítimo, o amor ao próximo legítimo. Eu te ouço e te vejo, eu te acolho e te ajudo.
Na medida do meu possível, é como a gente estava falando, eu não vou salvar ninguém, que é uma questão muito própria do ser humano. Quando ele é convocado a fazer alguma coisa, parece que ele veste os óculos e a capa e vai salvar o mundo. Não, não é para salvar ninguém, é para estar com esse alguém, é para estar com esse alguém. Porque esse alguém já não consegue mais sequer buscar informações para autoajuda. Sim. Então, é importante estar com esse alguém e linkar essa pessoa ao que há de possibilidade, não de salvá-lo, mas de tentar melhorar aquela condição. De recuperar a esperança, né? Exatamente. Essa pessoa perdeu a esperança, perdeu a perspectiva de futuro, e aí precisa saber que tem uma luz no fim do túnel. Fátima, existe uma questão que é nevrálgica, porque é assim, mesclada com muito preconceito, que é a respeito da internação. Sim. Sim. Quando é que é necessário levar uma pessoa para pensar nessa possibilidade, né? Ou pensar nessa possibilidade? Quando você vê que uma pessoa tentou suicídio algumas vezes, tenta de forma grave, se machucou seriamente, dependendo, na verdade, aí primeiro vai depender de uma avaliação clínica do que aquela pessoa fez, né? Mas ainda tem, eu acho que tem essa coisa assim, da gente pode precisar realmente levar para um hospital psiquiátrico. Mas, porque, na verdade, quando precisa de internação, nem sempre o hospital clínico é o melhor local. Eu estou dizendo isso porque as pessoas até pensam, então vou internar num hospital clínico. Não é o melhor lugar, porque o hospital clínico tem mesa, tem equipamento cirúrgico, tem um monte de coisa, e a enfermagem não está em condições de cuidar disso. De controlar isso. Controlar isso, tá? Então, na verdade, o ideal seria isso. Ou existe uma alternativa, sim, desde que a pessoa não more no 20º andar, no 15º andar, de você ter uma pessoa em casa tomando medicação, mas com uma equipe que realmente tenha treinamento. Existem algumas equipes que trabalham em conjunto de auxiliares psiquiátricos, na verdade, assim, não são psicólogos, não são profissionais, são auxiliares de enfermagem que são treinados para cuidar. Mas eles sabem ter esse cuidado, e aí tem que ser uma coisa, e aguardar, quer dizer, fazer um acompanhamento, né? Eu vou falar, já que eu estou falando da internação, que é uma coisa delicada, eu também vou falar de uma coisa que muitas vezes é a salvação da pessoa. Em alguns quadros, a depressão é tão grave e tão duradoura, ela está há tanto tempo, a pessoa está cronificando naquela doença, que uma saída é a eletroconvulsoterapia. Sim. A eletroconvulsoterapia hoje é um tratamento feito nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, nos melhores hospitais do mundo, porque hoje é uma aplicação de uma corrente curta, com anestesia. E como é que é hoje esse tratamento? A pessoa sai de casa, vai para o hospital de manhã, faz a aplicação com anestesia, um familiar do lado, e ela espera a recuperação, porque tem um tempo que a pessoa fica meio confusa, até ela voltar, assim, não tem mais aquelas convulsões que todo mundo coloca nos filmes de terror, quase, né? Sim. Atendo que o psiquiatra é um torturador, e quer... Não é isso. Isso é um tratamento, e então a pessoa, ela acorda, levanta e vai para casa. Eu tive pacientes, eu indiquei poucas vezes na vida, mas em algumas situações recupera muito rapidamente, tá? Então, quando a gente tem um paciente com risco de suicídio grave, muitas vezes a única forma da gente, que é porque a resposta também do paciente ao ECT é mais rápida. Então, de novo, não é um procedimento de rotina, não é, definitivamente não é. Mas, numa pessoa com tentativa de suicídio, que já não é a primeira, que já é a segunda ou terceira, de repente, isso aí tem que ser considerada a internação e tem que ser considerado o ECT como formas de salvar esse paciente que está querendo, de fato, se matar.
É, a gente tem falado em alguns estudos sérios, tem falado também sobre essa terapêutica para os pacientes em depressão pós-Covid. Sim. Né, porque a gente sabe que o Covid ele é uma grande inflamação, né? Sim, E sim. muitas pessoas que respondiam anteriormente à medicação, aos antidepressivos, aos ansiolíticos, né? Elas começam durante um longo período a não responder àquela medicação, né? E é necessário um outro tipo Uma outra de abordagem. intervenção, exatamente, uma outra intervenção. Sim. Os estudos mais atuais têm mostrado bastante eficácia, né? Nesse corpo afetado, e a gente sabe que a depressão é um sintoma, né, do pós-Covid, já é considerado mesmo um sintoma pós-Covid, para quem já teve, vem de forma muito mais acentuada para quem nunca se diagnosticou, digamos assim, nunca se percebeu. Né? É um achado para a pessoa e vem de forma grave, de forma com um significado grande. Né? A ST também vem como uma boa alternativa nesses casos, né? Nesses casos. Tem toda razão. Sim. Bacana. Eu acho até que o Covid, com todo o absurdo da situação, não tem nenhuma vantagem nisso, mas o Covid trouxe a gente, trouxe às pessoas uma noção da importância da saúde mental. Da saúde mental. Ficar trancado dentro de casa, quer dizer, isso piorou a saúde de muita gente, isso adoeceu muita gente, né? Aumentou a violência, quer dizer, também tiveram aspectos positivos, mas tiveram aspectos muito negativos e a gente teve que começar a trabalhar e a enfrentar essas questões. Eu diria do outro lado da moeda, né? Acho que deu às pessoas a franca certeza de que existe a doença mental, mas não a doença mental caricata, a doença mental como é que é? Do louco, de ficar preso, do louco varrido, né? Do louco da camisa de força, né? Isso, da camisa de forças, isso, de força. Da doença mental enquanto algo paralisante, que gera dor, que gera sofrimento real, né? Que não é uma palhaçadinha. Né? E incapacidade, porque você passa a ter alterações cognitivas, e aí é impossível trabalhar, quer dizer, atrapalha o desempenho e enfim. Sim, como uma doença incapacitante. Sim. Que merece atenção, cuidado e tratamento. Com certeza. Né? E não é por um outro profissional que não seja psiquiatra. Isso eu acho importante da gente salientar. Né? A doença que resulta numa alteração de comportamento, a gente precisa buscar o psiquiatra. A gente não pode buscar o neurologista, não é ele. É o psiquiatra. As pessoas têm eu não sei te dizer o que é, mas me parece um preconceito com relação à figura. Ainda é preconceito, mas eu acho que está diminuindo. Sim. Então, essa pandemia fez com que as pessoas ficassem mais abertas a procurar ajuda, né? A admitir fraqueza. Isso teve esse lado positivo, sim. E a gente discutia abertamente. Acho que a grande outra vantagem foi isso, da gente poder... Todo mundo passou a ter mais tempo e passamos a poder discutir abertamente essas questões. Sim, é um preconceito mesmo, algo assim que a gente pensa como outras coisas, a gente pensava que não existia, como o preconceito racial, preconceito, assim, a homofobia, a gente pensava que não existia e existe com tamanha força, mas foi uma oportunidade muito grande para a gente, que é da saúde mental, poder estar na vida dessas pessoas, nas lives que a gente fazia. Eu fiquei muito assustada mesmo, quando a plataforma Chave da Questão, em 72 horas, recebeu 1.300.000 chamadas. Caraca, né? Assim, é assustador, assustador. Não, é muito legal, porque você realmente está fazendo, está cumprindo a sua missão, mas, assim, é até de perceber que você está percebendo o que é importante, mas, de fato, é assustador ver quantas pessoas estão envolvidas ou atacadas ou comprometidas. Comprometidas. Importante, muito importante a gente ter tido essa chance. Nós entramos por uma porta muito estreita, né?
que foi o Covid. Nós entramos por uma porta, digamos, ruim, uma porta escura, mas a gente entrou e a gente está conseguindo fazer um ótimo trabalho de esclarecimento. E a gente está conseguindo botar o lugar do psiquiatra, botar o lugar do medicamento, botar o lugar da psicoterapia bastante claro na vida das pessoas. Eu brinco com os meus clientes, quando resiste, que eu falo, tem que procurar o psiquiatra, é preciso uma avaliação clínica, eu não faço diagnóstico, o psicólogo não faz diagnóstico, né, e não emite diagnóstico. Precisa de um psiquiatra para nos ajudar com isso, na interação medicamentosa. Não é possível tanto sofrimento, o medicamento consegue ajudar você. Ajudar, claro. Isso. E aí a pessoa diz, eu vou no neurologista. Eu fui no neurologista, né? Aí eu sempre brinco com a pessoa, então vamos fazer assim, porque eles acham que é próximo, né? É uma atividade próxima. Eu sempre brinco com a pessoa, então tá bom. Então, quando você estiver achando que você está tendo um ataque cardíaco, vá no ortopedista. Isso, não vai ao gastro, porque o estômago é ali bem pertinho do coração e pode ser que resolva, né? Um medicamento para o estômago resolva. E a pessoa ri, eu acho que compreende e tal, mas é um trabalho miúdo, né, Fátima? É um trabalho de esclarecimento, mas eu acho que a gente está conseguindo. Eu acho que sim, eu tenho visto, e nessa pandemia toda, Fátima, a gente viu a quantidade de gente que abriu discussão para saúde mental, abriu discussão sobre saúde em geral, abriu discussão sobre doação. Quantas e quantas pessoas nessa pandemia fizeram trabalhos voluntários, conseguiram levantar recursos, né? A gente está vendo essa vacina, a AstraZeneca, ela existe porque duas grandes empresas fizeram doação da fábrica de Manguinhos. Ele não foi dinheiro público, foi dinheiro de doação de banco e de fundações. Então, eu acho que assim, nós, como seres humanos, melhoramos, né? Quer dizer, muito. Eu acho que a gente ficou mobilizado por essa coisa da morte. A gente se repensou. A gente teve a oportunidade de se repensar, repensar na vida, na nossa vida e o nosso papel no mundo. A gente, falando sobre suicídio, eu acho legal a gente falar que nós temos nós temos um espaço, que a vida vale a pena. A vida vale a pena. Sim. Fátima, eu agradeço imensamente a nossa sempre tão gostosa conversa. A nossa conversa é sempre tão legal. Agradeço o conteúdo que você traz sempre de forma tão técnica, de forma tão isenta e assim, você se apropria, né, ou dá propriedade às coisas e à informação de forma tão clara, de forma tão consciente, que a gente consegue entender tão perfeitamente, consegue se esclarecer. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela nossa conversa, pelo seu tempo. A gente está falando de doação, pela doação de conhecimento, de tempo e de tudo. Obrigada. Compartilhar, né? Isso. A melhor coisa do mundo é compartilhar. O conhecimento não vale nada se ele ficar preso, se ele ficar preso. Não há o que fazer com ele, de fato, não há o que fazer com ele, né? O Fátima. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Conte comigo numa outra. Vamos que vamos. Nós estamos combinadas de falar sobre pós-Covid. Sim, mas aí, quer dizer, eu vou ter o congresso de psiquiatria, depois você me avisa com um certo tempo. Sim. Tá, a gente combina para frente. Tá bom, fechado. Tá bom? Muito obrigado, Fátima. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau. Fica com Deus. Tchau. Você também. Tchau. Tchau. Isabelle? Oi, Fátima, você já vai fazer o encerramento? Oi, eu vou encerrar, então, esse fórum de palestras sobre Setembro Amarelo, com enorme gratidão, um sentimento enorme de gratidão, e também um sentimento de ter aumentado muito meu conhecimento, de ter expandido muito a noção do que é o Setembro Amarelo, não só a questão do suicídio, da ideação suicida, mas o que é, de fato, o Setembro Amarelo. E cada vez mais eu me proponho a estar sempre aqui junto com vocês, sempre trazendo informação que eu acho importante, que eu acho segura, que eu entendo como informação segura, de pessoas amigas, pessoas competentes, profissionais de uma excelência técnica que está acima de qualquer questão.
Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a participação, as perguntas, agradeço por tudo, por esse momento que é de partilha, agradeço a minha família novamente, foi o que eu falei lá no começo, por toda a paciência, por todo o tempo dedicado, por toda a tolerância. Eu agradeço a Milene Couras e Isabelle por estarem aqui, sempre disponíveis nesse trabalho tão bacana que vocês fazem, e sem vocês, principalmente a Milene, né, Isabelle, que está aí mais próxima mesmo da plataforma, a chave da questão, o quanto vocês são incansáveis, porque eu reconheço as minhas dificuldades no trato, as dificuldades da plataforma enquanto pessoa jurídica, né? Muito obrigada pela disposição de vocês, que em algum momento chega a ser uma ajuda, deixa de ser um trabalho para ser uma ajuda, eu reconheço isso. Muito obrigada mesmo pelo profissionalismo de vocês. Obrigada a todos, obrigado a todos os profissionais que estiveram com a gente nesse momento. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela participação, pela força, pelo respeito, pela divulgação, por tudo. Fiquem em paz e lembrem-se sempre que a gente precisa procurar o sagrado que existe em nós. E a vida, de verdade, vale a pena. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade de estarmos juntos.